Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Gisele. E eu sou o Evandro. E nós estamos com um quadro... É pra me falar? É. Fuzencast. Não. Fuzencast Painel Sustentável. Especial Painel Sustentável. Especial Painel Sustentável. E o que a gente faz desse bendito desse quadro? Toma chá e café. Também. Não, mas não acabou. Saúde. Aqui a gente vai falar, é uma sequência de vídeos onde a gente vai falar, a gente não falou, mas como hoje eu tô com a colinha, hoje eu consigo. A gente vai falar um pouco nessa sequência de vídeos, são por enquanto 9 vídeos que vão ter aqui nessa sequência. A gente vai falar sobre o processo de criação do painel, algumas partes técnicas, um pouco do passo a passo e o impacto que ele provavelmente já causou, mas provavelmente vai causar muito mais, porque foi exatamente hoje que a gente fez a entrega oficial dele e olha, a gente recebeu notícia boa. Mas enfim, sem spoiler. E nesse vídeo... Não gosto de spoiler. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar, meu Deus, o que de acha que é esse painel sustentável, né? Porque a gente fala painel sustentável, tem gente que ainda não sabe o que é o painel sustentável. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o que é o painel sustentável. Mas, para começar, nós vamos começar falando sobre o que não é o painel sustentável. Que não é o painel sustentável. É, porque antes da gente falar, ó, é isso. Pode ser que tenha pessoas que, mesmo a gente explicando, ó, é isso, pense, poxa, mas será que é garrafa PET? Enfim, a gente Ou seja, então, é garrafa PET? Não. Não. Não é garrafa PET, gente. Então, esse painel não foi feito, né, de garrafa PET. É, mesmo porque... Tá. Evandro, é óbvio que não é de garrafa PET. A gente já acompanha vocês, sabem com que vocês trabalham. Sim, pra você que acompanha a gente, ó, um coraçãozinho pra você. Beijo. Enfim. Você já sabe que a gente não trabalha com garrafa PET, mas... à medida que esse painel, essa arte, começar a ganhar mais espaço, provavelmente um espaço até na sua cidade, vai ter pessoas que vai procurar informações sobre ele. E aí elas vão encontrar a gente e aí sim descobrir que a gente trabalha com o vidro. Para você que conhece a gente, parece ser óbvio, parece ser enfim, você entendeu, né? Parece que quanto mais eu tento explicar, mais eu me enrolo. É. E o que não é também... O que não é também esse projeto... Sim, já é a terceira vez que eu falo que não é também. Fala aí, de novo. Azulejo. Eu tenho aqui a minha cola, mas eu queria ver se ela lembrava. Nossa, eu já estou muito bem com a minha colinha aqui. Beijo, cola. Azulejo. Então, esse painel não é feito de azulejo, né, gente? Tem os painéis que são feitos de azulejo, feito à mão também, desenhado à mão. O azulejo, né, depende muito, assim, dependendo da região do país onde você mora, você não conhece o azulejo por outro nome, mas o azulejo que a gente está falando é cerâmica. Pecinhas de cerâmica que é mais comum a gente ver principalmente em algumas cozinhas, ou melhor, no chão de banheiro. O pessoal coloca aquelas plaquinhas e aquilo lá que a gente está se referindo quando fala azulejo. Por quê? Porque quando você vê a imagem do painel, vê que ele é todo colorido, ele é bem grande, automaticamente quem conhece esse tipo de trabalho, tendo como base a criação de peças coloridas feitas em azulejo, vai automaticamente assimilar uma coisa com a outra. Bom, o painel foi colocado, tem pecinha quadradinha, então provavelmente pode ser azulejo. Tem uma texturazinha diferente, mas provavelmente pode ser azulejo ou cerâmica. E não é. Outra coisa que esse painel não é mosaico. Mosaico. O painel não é mosaico. Não é mosaico. Explica aí pro pessoal, Evandro, o que é mosaico. Mosaico. Se tivesse como colocar aquela musiquinha no Telecurso 2000. É hora da explicação. É hora da explicação.
Mosaico, se você... Não, mosaico é quando você pega peças, né, independente do que for, se é vidro, se é pedrinha mesmo, colorida, geralmente colorida, e cria uma forma com aquilo. Por exemplo, vamos supor, eu trabalho com vidro. Vamos supor que eu pego aqui isso aqui é uma placa de vidro, eu queira desenhar uma maçã aqui em mosaico. Então eu pego várias pecinhas vermelhas para se montar a maçã. Geralmente eu tenho que, no mosaico eu tenho que adaptar aquela peça no espaço onde ela, naquele espacinho que eu acredito para se encaixar, é isso. Então eu vou pegando as pecinhas, vou montando a maçã, nada desenhado, eu vou desenhando com a própria peça, desenhado que eu falo é desenhado à mão. Eu vou montando com as próprias peças, fiz a maçã, faço o fundinho, né, a cor de fundo, e aí isso tudo colado. E aí eu tenho uma maçã criada a partir da junção de várias pecinhas. Isso é um mosaico. Por mais que o painel tenha várias peças, e olha, tem uma quantidade muito grande de peças, que já a gente fala para vocês. Entra mais a fundo na questão técnica. Mas ele não é mosaico. E também ele não é feito de... Azulejo a gente já falou, vidro plano. Vidro plano. Ele não é feito de vidro plano. Ele é feito de vidro, mas não é vidro plano, tá? Então... Porque seria mais... Fala um pouco sobre. Fato. É que eu tava com chá, bebendo chá. Então, por mais que seja, e isso é o Evandro falando, seja muito mais fácil fazer uma obra dessa com vidro plano, porque de fato ele já está plano, a gente pega uma chapa grande, por exemplo, o tamanho dessa mesa, vem com um cortador, né, procura um cortador tipo T, vem com um cortador, risquei, pronto, eu tenho várias pecinhas. De certa forma isso seria muito mais fácil, economizaria muito mais o nosso tempo. Mas a gente optou por trabalhar com aquilo que a gente acredita e a gente sempre repassa aqui no canal, que é a garrafa de vidro. A garrafa de vidro. Como a gente vem sempre falando aqui, batendo na mesma tecla, ó, garrafa de vidro. Claro, tem vídeos aqui no canal explicando como que mexe com o cortador, como que faz isso, como que faz aquilo. Mas o nosso foco aqui é trabalhar com a garrafa de vidro. E não somente isso. Se você assistiu o episódio passado, a gente falou sobre como que surgiu a ideia de se criar esse painel, esse projeto chamado Painel Sustentável. Por mais que a gente chame painel sustentável, o painel foi somente o produto final dentro de um projeto chamado Painel Sustentável. Então a gente teve a entrega do produto final, que é esse painel de 50 metros quadrados, e antes dele a gente teve outros entregáveis dentro do projeto, que foram cursos para jovens, adolescentes, mães, pais, avós e netos, por consequência. O que mais que a gente teve? Workshops, entrega via online, que a gente está vivendo na pandemia. Palestra nas escolas. E palestra nas escolas, a gente teve passeios e várias outras coisinhas que a gente teve dentro do projeto Painel Sustentável. Inclusive nesse vídeo anterior, se você não assistiu, vale a pena você dar uma ida lá e assistir, porque a gente dá algumas dicas de algumas coisas que dá pra você replicar aí na sua cidade. Que vale a pena, né, Evandro? Inclusive, cara, tem muita empresa, não sei nem se vai caber isso agora, uma vez que eu tô com a palhinha, se cabe eu falar isso aqui, mas tem muitas empresas, muitos líderes, vou chamar assim para ficar mais bonito, líderes políticos que têm uma verba que eles querem destinar a projetos semelhantes a esse. Só que eles não conseguem encontrar pessoas capacitadas a ponto de entregar algo que de forma que faça a diferença. Claro que tem a questão dos votos também, mas a gente não entra muito nesse assunto aqui. O fato é que, se você tem uma ideia para executar um determinado projeto e está procurando algum tipo de patrocinador para você poder executar aquela ideia, acho que vale a pena você dar uma olhadinha no vídeo passado que a gente explica algumas coisas, não explica muito a fundo, mas a gente explica mais ou menos como que a gente fez para aprovar
esses projetos? Vale a pena. E aí vocês devem estar pensando, nossa, mas por que vocês fizeram esse painel de garrafa de vidro e não utilizaram outro material, não utilizaram vidro plano? Por que vocês escolheram a garrafa de vidro? Acho. Aí tu pode responder. Plástico? Garrafa de vidro. Por que a gente escolheu? Primeiro, de novo, né? Porque a gente acredita que a gente vem tentando fazer a diferença. Segundo, por quê? E aqui a gente está fugindo um pouco do roteiro. Não, tá escrito aqui. Onde? Porque fizemos de garrafa de vidro e não de outro material. Então, a gente estava falando. Porque isso a gente estava falando já. Não, mas tem que falar mais. Então vamos falar mais. Nossa, tô suando, tô bebendo aqui chá, menino, aqui tá... Enfim. A gente fez de garrafa de vidro primeiro porque é o que a gente vem trabalhando há sei lá quantos anos. A transformação da garrafa de vidro em outras peças, né, que você possa utilizar no seu dia a dia. E qual que é a mesma pergunta? Por que fizemos de garrafa de vidro e não com outro material? Acho que a resposta mais sucinta é essa. Não tem como. E assim também, né, gente? Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Quando a gente tem um produto, alguma coisa, digamos, em qualquer ramo, o que sobressai é o seu diferencial. Então, qual que seria o diferencial se a gente tivesse feito de vidro plano? O diferencial é a história, é o desenho, é a cor, sim. Mas quando a gente fala garrafa de vidro, é um apelo muito diferente, é um apelo ambiental, é uma coisa diferente. Se você procurar aí na internet da vida, você não vai achar um painel de 50 metros quadrados feito com garrafa de vidro. Não acha. Não acha. Então, assim, vamos entrar pro livro lá do Guinness Book, porque é uma coisa diferente. Então, o nosso diferencial é a garrafa de vidro. Quando a gente foi um cara lá, semana passada, colocar uma plaquinha de vidro com o nome do patrocinador, o nome das pessoas envolvidas no projeto, e ele falou, trabalho a minha vida toda com vidro plano e nunca vi uma coisa dessa. Então, qualquer lugar que a gente vai, que a gente fala que a gente trabalha com a garrafa de vidro, com fusem em garrafa de vidro, ninguém acredita. Né? Por exemplo, às vezes eu vou num lugar, por exemplo, com colar, sempre tô com algum colar, e a pessoa não acredita que, por exemplo, esse pingente foi feito com a garrafa de vidro. Então, assim, o diferencial é a garrafa de vidro. As pessoas olham e falam, não acredito que isso foi feito com garrafa de vidro. Então, esse é um dos motivos que a gente quis fazer com a garrafa de vidro, né? Então, tem todo um apelo ambiental por trás, não é só um painel, né? Tem um apelo histórico, social e ambiental. Então, por isso que a gente escolhe trabalhar com a garrafa de vidro. Quer falar mais sobre? Sim. E outra, esses dias, eu não vou citar a fonte, eu não vou citar onde, eu soube que alguém que trabalha numa grande fábrica de vidro aí, falou algo do tipo, o vidro, a garrafa de vidro, quando ela é descartada no meio ambiente, ela não causa impacto negativo nenhum, porque vidro é areia. E areia... Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Porque assim, na minha opinião, isso é uma... Não é verdade isso. Por quê? Nossa, o cachorrinho tá sonhando aqui. Vamos, Domenico! E, na minha opinião, isso não é verdade, porque pensa em substituir todo o oceano por água com gás. É a mesma, é água. Tem uma transformação, porque você pegou aquele produto, no caso a água, transformou ela em água com gás. Substitui o oceano por água com gás. Pega as florestas e substitui por papel. Pega a areia, a terra, e substitui por garrafa. É a mesma coisa, por mais que seja feito de garrafa de vidro, e isso de areia, a garrafa seja feita de areia, ela, quando descartada no meio ambiente, ela tem sim um impacto negativo, e não é pequeno,
Porque vidro a gente encontra em fontes, alguns falam em 7.000 anos para se decompor, outros falam em 10.000 anos para se decompor, outros falam 50.000 anos para se decompor. Ou seja, não existe uma pesquisa concreta para definir de fato quanto tempo a garrafa leva para se decompor no meio ambiente. Porque existe essa incoerência entre as fontes. Uns falam 7, outros 10, outros 50. De fato, quanto tempo é? Mesmo sendo 7.000, brothers, são 7.000 anos. Demora muito para se decompor. Então, nesse caso, a gente também utiliza a garrafa de vidro, principalmente, não só utilizar, que eu poderia utilizar aqui no meu ateliê, fazer minhas peças de forma oculta e fazer minha vida vendendo peças, vendendo cursos, ensinando o pessoal de forma privada, ensinando o pessoal de forma privada a técnica do fusing em garrafa de vidro. Mas não, a gente não faz isso. A gente tem o conhecimento, através desse conhecimento, a gente tem essa responsabilidade, que é, se a gente tem um conhecimento capaz de mudar a vida, não somente das pessoas, mas o entorno onde elas vivem e também o meio ambiente, por que não replicar isso? A gente está recebendo por isso? Recebe. A gente recebeu o patrocínio para executar o projeto. A gente não, no caso, a gente que ficamos à frente, não foi de graça que a gente fez. Mas as pessoas que aprenderam não pagaram nada. Ou seja, a gente cria formas de passar a técnica de forma gratuita, de forma que outra pessoa pague a gente por esse conhecimento e não a pessoa que está aprendendo. Porque a gente sabe que muitas pessoas não têm condições de pagar um curso de fusing. Se você já pesquisou, você sabe que não é barato um curso desse. E se a gente tem como passar isso de uma forma em que qualquer pessoa possa aprender, por que não fazer isso? Como dizia o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E isso a gente leva ao pé da letra. Falei bonito. E assim também, tem toda uma simbologia, né? Quando você fala... o objetivo desse painel é tipo assim, quando a pessoa olha, se a gente não falar que foi feito de garrafa de vidro, a pessoa não acredita. E quando a gente fala... Ela não acredita. Mas assim, é uma coisa diferente, a pessoa assim, demora para cair a ficha da pessoa. Né? Porque assim, o objetivo é mostrar para as pessoas que a maioria das coisas que a gente joga fora não é lixo. Então assim, o vidro não é lixo. Né? Muitas coisas que a gente joga, que a gente está contaminando o nosso meio ambiente, a nossa cidade, à toa, porque aquilo ali, você poderia estar gerando renda com aquilo ali. Né? Você pode, por exemplo, fazer um colar com uma garrafa e gerar renda, né, com esse material que você encontra jogado por aí. Você sai na esquina, tem um monte de garrafa jogada. Então, o objetivo é mostrar para as pessoas, para os jovens, para os alunos, que foi próximo de algumas escolas, que nem tudo que a gente descarta é lixo. Que às vezes você pode ganhar dinheiro de uma coisa que você está jogando fora achando que é lixo. Então, essa também é a simbologia por trás desse painel, né? Então, por isso que a gente escolhe trabalhar com a garrafa de vidro nas coisas que a gente faz, né? Então, por isso que a gente, claro, que a gente não tinha como escolher outra coisa se não fosse a garrafa de vidro para fazer esse painel. E no caso aqui, falando um pouco da questão do painel em si, da parte mais técnica, todas as pecinhas dele foram pensadas de forma a aproveitar o máximo possível da garrafa de vidro. Porque se você já viu alguma imagem do painel, você vai ver que a gente brincou com os tamanhos das pastilhas e a ordem onde elas se encontram. Isso não foi à toa para deixar o painel mais bonito, porque se fosse assim para deixar, vamos fazer isso para deixar ele mais fácil de ser criado. A gente tinha feito peça, quanto maior, melhor. Só que, dependendo do tamanho da peça que a gente utilizasse, ia existir um descarte muito maior. Não é descarte, ia sobrar muito material vítreo do corte dessas pastilhas. E só lá dentro aqui, a sobra do material vítreo da construção e confecção do painel não foi descartada. A gente triturou
ele está armazenado para um possível outro projeto. Mas isso não vem ao caso. Aliás, vem sim ao caso. Está guardado para um possível outro projeto. Então, as peças elas foram pensadas nos tamanhos e ordens ideais para que a gente pudesse aproveitar o máximo possível da garrafa. E com as sobras também das garrafas, dá para fazer um negócio que se chama triturar o vidro. Foi o que eu acabei de falar. E com a trituração do vidro, dá para falar ou não pode? Aquele negócio. Não sei que negócio que é. Que pisa. Que pisa? Pisar no vidro? Os bloquetes. Bloquete. Dá pra fazer bloquete. O tijolo de vidro triturado. Então, assim, dá pra fazer muita coisa, né? E só a título de informação aqui pra quem quer mexer com o vidro, cresceu, brilhar o zoinho, um tijolo vai mais ou menos 15 garrafas. Então, a pessoa chegar no patrocinador e falar, quero fazer uma calçada de bloquete. Aí eu te dando o ouro aqui. Nossa. De bloquete. Cada bloquete vai 15 garrafas. Bicho, tu chega em qualquer fábrica de vidro e fala, brother, derruba a porta. Pá, eu tô com esse projeto aqui, eu recolho a garrafa que você deveria estar recolhendo, ou você que está fabricando, ou o camarada que está distribuindo, porque por trás de cada garrafa tem uma pessoa que fabricou, uma pessoa que invasou, colocou a bebida e uma marca, que é o rótulo, que está exposto para todo mundo ver. Hashtag falei. Então você chega e derruba a porta e fala, eu estou com esse projeto aqui para fazer isso aqui, e a entrega final é um lugar com bloquete de vidro feito, são tantos bloquetes feitos com tantas garrafas cada um. Bicho, se o projeto for bem escrito, vem com nós que tu passa de ano, se o projeto for bem escrito, duvido que você não receba esse patrocínio. E você deve estar se perguntando, nossa, mas para fazer um painel desse tamanho, né, 50 metros quadrados de painel, quantas garrafas será que não foi utilizada? Como é que veio essas garrafas? Como é que foi isso, né? A gente vai explicar um pouquinho para você como que a gente fez essa... Nossa, termina, eu tô suspirando aqui do chá, porque o bebê aqui tá bem abafado, tem problema. Como que a gente fez essa dinâmica aí para conseguir todas essas garrafas e para coletar, né, essas garrafas e fazer esse painel? Fala aí, Ivan. Fala aí. Fala tu. Eu queria que ela falasse, mas... Bom, primeiro que, gente, deixa eu falar só uma coisinha. Quando os nossos alunos começam a fazer aulas com a gente, ele nunca mais olha para a garrafa de vidro como um lixo. Então, a gente tem vários relatos de aluno que ele já anda para a rua com a sacolinha, porque viu uma garrafa, já pega. Então já começa por aí, né? Você começa a olhar diferente para esse material, para a garrafa. Você olha e fala, não, isso aqui é matéria-prima, não é uma garrafa. Então já começa por aí. Os alunos já vão tomando consciência que eles vão precisar daquela garrafa. Então, todo o material que eles veem na rua, eles já recolhem, né? Já anda com a sacolinha e já começa a trazer nas atividades, já vem com várias ideias, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Então, uma parte dessas garrafas foram os próprios alunos que trouxeram para as atividades, né, nas oficinas, para construir o painel. Então, aqui eu vou falar um pouco da parte técnica e voltar nos entregáveis do projeto. Que, como a gente foi executar, a gente tinha que executar algumas atividades com os alunos, a gente tinha que ter matéria-prima tanto para as atividades, para as aulas, para o curso, quanto para a montagem do painel. Então, somente no painel foi utilizada, em média, 5.000 garrafas. Então, 5.000 garrafas foram destinadas ao painel. E tinham também as que a gente utilizou nas atividades. Essa eu não tenho a conta, porque à medida que ia chegando, a gente já ia fazendo o processo de limpeza, higienização, planeamento, e os alunos já iam produzindo. Então eu não tenho essa conta para te passar. Mas a partir do momento que um projeto desse se inicia em um local, independente de qual seja ele, começa um efeito tsunami.
pessoal sai do projeto e fala, nossa, estou utilizando garrafa, você não tem garrafa. Começa um boca a boca para arrecadar essa matéria-prima. Então os alunos que... Paradigmas também de, às vezes as pessoas acham, mas será que vale a pena mexer com vidro? Será que vale a pena trabalhar com fuse, com garrafa de vidro? Vale a pena trabalhar com projeto social, ambiental? Eles falam para os coleguinhas, ó, eu tô fazendo isso aqui, mostra a foto do que eles estão fazendo, os coleguinhas traz garrafa para ele, falam para os pais, que falam para os vizinhos, que começa um efeito em cadeia de a comunidade inteira se juntando para guardar as garrafas, porque sabem que ali no cantinho tem uma turma que está utilizando, está se destacando, está fazendo um monte de coisa com esse material que antes eles acreditavam que era lixo. E dessa forma, os alunos se movimentam para recolher essa matéria-prima, os familiares e próximos dele também se movimentam, porque uma vez que a gente consegue transformar a mentalidade de uma pessoa a respeito de algo, ela automaticamente começa a replicar esse conhecimento para outras pessoas que também têm a mentalidade afetada, e aí, de novo, começa a se espalhar. Outra que quis também começar, outro ponto aqui que também gostaria de mencionar, são os comerciantes. Que eles, tendo um projeto desses no bairro, eles perceberam que eles iam errar muito se jogassem a quantidade de garrafa de vidro que eles eram acostumados a jogar fora. Então o que eles faziam? Eles guardavam, mandavam mensagem para a gente ou para algum dos alunos, os alunos passavam lá e tiravam esse material, se os alunos, claro, fossem maiores de idade, senão eles chamavam os pais. Isso aconteceu várias e várias e várias vezes. Se vocês acompanham a gente nas redes sociais, devem ter percebido que a gente sempre postava as fotos de alguém chegando com uma sacolinha ou caixa e até mesmo um carro lotado de garrafa. Porque tem algumas garrafas, né, por exemplo, quem tem bar, que são retornáveis, mas tem algumas garrafas que não, né? E aí o comerciante acaba tendo que jogar fora. E aquilo ali acaba meio que atrapalhando ele, porque às vezes ele deixa ali achando que o catador vai, né, o pessoal que cata reciclado vai recolher e eles acabam também não recolhendo. Então acaba sendo um problema para eles também. Então eles mesmos já juntavam também um pouco as garrafas que eles tinham pra gente. Eu te cortei, você ia falar alguma coisa? Eu ia, mas aí eu me perdi já. Acredito. Acredite. Acredite. Então vamos pro próximo tópico. Agora eu tô bem. Armazenamento. Armazenamento. Vixe. Bom, Vocês devem estar pensando assim, com esse tanto de garrafa, como é que será que esse povo guardava essas garrafas, né? Isso a gente vai falar depois desse corte que tá acabando ali. Então, qual que a gente vai falar agora? Você vai falar sobre o armazenamento. Armazenamento. Então, a questão, como que funcionava a lógica? Imagina só você no espaço, com um adolescente, muita gente frequentando e garrafa chegando a todo momento. Então a gente resolveu fazer o seguinte: como a garrafa ela é vidro oco, ou seja, ela ocupa muito espaço, ela tinha que passar por um processo de armazenamento antes, para depois fazer quase que de imediato. Assim que a garrafa chegava, a gente subia ela para o andar de cima e ela ficava armazenada num quartinho longe do pessoal que estava frequentando o projeto. Lá em cima ela passava pelo processo de limpeza, de purificação. E, além disso, depois que a garrafa era purificada, isso no andar superior, o pessoal cortava, tirava o gargalo e o fundo dela. A gente já mostrou esse processo muitas vezes aqui no canal. E abriam ela e desciam para a gente poder fazer o planeamento dela, ou seja, o parcelamento. Deixar a partezinha côncava plana. Assim que a gente planeava todos os vidros, aí sim a gente deixava armazenado no andar de baixo, para que quando fosse passar alguma aula que utilizasse essas placas, ela já estava lá, tudo bonitinho, sem fio de corte. Era só o pessoal ir lá e pegar o vidro que mais se encaixava com aquilo que eles queriam fazer e começar a produzir suas peças. Então, de novo, resumindo, as garrafas chegavam, subiam,
lá em cima, passava pelo processo de higienização, primeiro corte, segundo corte, descia, planeava e aí sim ela era estocada de uma forma mais segura para que qualquer pessoa pudesse utilizar. E antes que você pense, nossa, mas quanto de energia que gasta, né, para fazer tudo isso que você tá falando. A gente tem um vídeo aqui no canal, acho que dá até pra gente deixar aqui no link aqui embaixo, onde fala mais ou menos quanto que gasta de energia elétrica, né, energia elétrica para fazer esse trabalho confuso. Que não é nada, porque às vezes a gente pensa que é uma coisa, meu Deus, tá cuidando do meio ambiente, mas tá gastando energia. Como é que chama? Reiki? Aquele pessoal que fala mal na internet? Os reikis. Como chama? Os reikis. Como chama? Os reikis. Haters! Os haters, haters, né? Só fofoquei. Os de Malcavida. Esse pessoal aí. Tem o que fazer e fica falando mal da vida dos outros, então. Tipo assim, o pessoal que não tem coragem de fazer o que a gente faz e quer criticar. Isso, então tem um vídeo aí falando quanto que gasta de energia elétrica, tá, gente? Aí, gente, um detalhe que eu acho importante a gente falar é o tamanho desse painel. Então, ao todo, o painel é 50 metros quadrados, né? Metros quadrados. Mas... Um pouquinho mais, mas vamos focar nos 50 metros. Tem um pouquinho mais, mas 50 metros quadrados. Então, vamos falar pro pessoal qual é o tamanho na horizontal e na vertical, entendeu? Ele tem 25 na horizontal, aliás, 25 de comprimento por 2 metros de altura, que dá os 50 metros. Então ele é bem grande e alto. Então ele é maior que eu, claro, né? Porque eu sou baixinha. Que tu também, tu não é tão grande. Oxe, mas o que eu tô falando? Então é bem legal, ficou bem legal. Um painel assim que você vê de longe e conta uma história bem legal, que eu não vou dar, né? Spoilers, negócio aí. Não vou dar isso, mas é bem legal a história e tudo mais que a gente vai falar em algum dos episódios aí. Então, assim, de longe dá pra ver o painel. Isso. Né? De helicóptero também, caso você esteja passando aqui em cima de Ermelino Matarazzo e quiser ver de cima, dá pra ver de bem longe. Mais ou menos 1 km de altura, você consegue ver uma índia te encarando. É isso que eu ia te falar agora. Inclusive, se você olhar pra índia, dá a impressão que ela tá olhando pra você. Ficou bem legal essa parte. Você olha assim, parece que ela tá te olhando. A gente fez uma... Não sei se vocês acompanham o nosso Instagram, né? Talvez sim, talvez não. Mas tem o meu pessoal e do Evandro. Por enquanto, a gente tá focando neles. Tem o Instagram do Fusen também, do canal, mas a gente posta menos lá. E aí o Evandro fez uma... tá aqui, né, gravando. Deixa eu ver no meu. Que a gente fez uma enquete lá pra perguntar se alguém tinha alguma pergunta pra fazer sobre o painel. Sim, a gente, antes de gravar esse vídeo aqui, eu fiz um stories perguntando se vocês queriam, que a gente ia gravar aqui o vídeo e perguntei se vocês queriam fazer alguma pergunta. Só que, um detalhe aqui bem interessante, que fique registrado aqui, eu gravei no meu Instagram pelo meu celular. Não sei o que a gente tá procurando aqui. Porque no meu também faz, o pessoal também faz pergunta no meu. Mas você fez também? Não. Oxi, se você não fez, não, você tá esperando. Tem umas perguntas que o pessoal... E essas eram as oficinas. Fora isso, a gente deu workshops, né? Isso aqui já faz tempo que a pessoa tá perguntando, né? Falando que era, falando o local da implantação, acho que a pessoa mora aqui em São Paulo e quer ir lá conhecer o painel. Então, acho que a gente pode deixar aqui embaixo o link, o endereço, né? A gente vai deixar aqui embaixo o endereço do painel. Pra quem quiser ir visitar, vai ficar bem legal. Inclusive, eu tô achando que... ficou bem legal. Inclusive, eu tô achando que vai virar um ponto turístico aquele... lugar que a gente botou o painel, porque tem tudo pra ser isso e assim tá sendo bem visto pela comunidade, pelo pessoal que investiu, né, nesse projeto, os nossos patrocinadores, e é uma coisa muito diferente, né? Não tem lugar nenhum painel desse tamanho, nem se não for desse tamanho, né? Mas não tem painel feito com garrafa de vidro. Nós somos os pioneiros e por enquanto os últimos, os únicos.
Isso na data que a gente está gravando isso. Provavelmente, né, se já for 2025, quem sabe se a gente não fez um maior. Isso. Ou outra coisa. Bom, já que você não achou pergunta, teve uma pergunta que mandaram para mim esses dias, perguntando como que a gente fez para colocar cada pastilhinha no lugar. Porque assim, quando fala de sei lá, um monte de pastilha, eu não lembro aqui exatamente a quantidade, mas foi bem mais de 15 mil pastilhas. O painel tá lá, mas ele não foi tão simples assim, tão fácil de ser feito. Teve alguns processos que a gente teve que adaptar para que ele pudesse sair como saiu. Como esperado. Isso, como esperado. E parte desses processos, dessas dificuldades que a gente teve, a gente vai comentar aqui com vocês para que quando vocês começarem a replicar, caso essa seja a sua vontade, começarem a replicar aí onde vocês moram, quando vocês chegarem a alguma dificuldade parecida... Esse valor de mercado foi bem legal isso no projeto, né? Acho que isso é bem legal. Tinha gente até que quando vocês saberem mais ou menos como lidar com ela. Ou se não, que seria a melhor hipótese, não, com isso aqui que a gente vai falar para vocês não terem tanta dificuldade. Ou se tiverem outras. Essas aqui já está resolvida. Acho que foi bem... Eu via o quanto de garrafa que a gente tinha empilhado, comentava, não, vamos vender. Porque pela quantidade que a gente tinha e o preço que ela tinha no mercado, ela estava muito valorizada. E foi interessante essa parte aí. Ou seja, em resumo, à medida que a gente... É claro isso, né? Porque assim, a gente teve a dificuldade e pensamos em como superá-las para a gente conseguir entregar o painel, né? Então assim, até a gente chegar nesse ponto-chave de conseguir superar essa dificuldade, a gente foi quebrando a cabeça. A imagem dele, a gente mora em São Paulo, hein, gente? Não é uma cidade pequenininha, é São Paulo. E um dia uma colega minha mandou mensagem, ela é fotógrafa, e mandou mensagem que ela estava num evento e ela viu uma pessoa com um colar, né? Uma peça. Aí ela falou assim... essa peça aí é da Gisele, né? Da Gisele Rosa, porque eu levo bastante o meu nome nas peças que eu faço, porque é um chamariz feminino, né? Mas enfim, tipo assim, ela reconheceu uma peça que a gente tinha feito do pescoço de outra pessoa. Então assim, as características daquela peça. Então tipo, é legal quando alguém vê um trabalho e já fala, foi fulano que fez, né? Então é um reconhecimento. Meio que vai ser um trampolim para você não ter que passar pelo que a gente passou na hora de fazer esse painel, né, Evandro? Isso. E aí a gente colocou alguns tópicos aqui. Eu sou a Gisele. Eu sou a Evandra. E a gente tá no... Gaste num determinado valor, num valor específico, eles poderem vender pra gente. Foi o caso lá do amigo enfim, o cara que tinha armazenado. Essa peça aí é da Gisele, né? Da Gisele Rosa, porque eu levo bastante o meu nome nas peças que eu faço, porque é um chamariz feminino, né? Mas enfim, tipo assim, ela reconheceu uma peça que a gente tinha feito do pescoço de outra pessoa. Então assim, as características daquela peça. Então tipo, é legal quando alguém vê um trabalho e já fala, foi fulano que fez, né? Então é um reconhecimento e é bem legal. Eu fiquei bem feliz quando ela me mandou essa mensagem. Eu há mais de 5 anos, o Evandro há mais de 10 anos, um painel nessa dimensão, todo esse projeto. É uma coisa bem complexa, né? Quando a gente olha o negócio tá pronto, você vê, nossa, que lindo, maravilhoso, é lindo. Mas quando você começa a analisar, né? Se você parar para analisar como que foi feito o processo de produção de um painel nessa dimensão, você vai perceber que é bem complexo, trabalhoso, você tem que ter muita organização, bem complicado de fazer. Mas quando você olha a obra, né? A obra final, você vê que realmente valeu a pena.
E o mais legal é quando uma pessoa tá olhando para aquilo ali e você tá falando que era uma garrafa de vidro e você tá falando que era e fala umas 10 vezes, a pessoa não acredita. E o legal é que assim, tem umas pastilhas que dá até pra ver a marca da bebida que tinha, que era a garrafa. Então às vezes a pessoa vai lá, passa o dedo, vê certinho. Então isso que me move, que eu acho que é a parte mais legal, né? De ver a transformação, né? Daquele material. Mais alguma dúvida que você acha que alguém já fez pra você que você quer falar aí? Que eu acho? Não. Que alguém já fez, né? Não. Bom, se alguém mandou alguma pergunta, alguma dúvida, a gente vai responder no próximo vídeo aqui da série. Então, o que a gente tinha pra falar era isso? Era isso. Se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá que eu acho que vale muito a pena, tá? E nessa série de vídeos a gente vai continuar falando sobre o painel sustentável e a gente vai falar umas coisas bem legais. Inclusive no próximo episódio a gente vai falar todo o processo de produção dele. Caso você queira fazer. Vai que. Então beleza, gente. Grande beijo e até a próxima.